muita alegria que eu venho aqui falar para vocês essa tarde. Espero que seja uma palavra que abençoe a vida de vocês. Tá? Eu fiquei muito feliz, agradeço a Bispo Adriano, ao apóstolo Marcelo Campos, por essa oportunidade, que é algo que eu vim esperando há muitos anos. E Deus aprove que me deu hoje essa oportunidade. Agradeço também a minha amiga Maria Ivanir por estar me acompanhando, e a todas. Então, antes de eu entrar para a palavra, eu fluo muito na escrita, viu, pessoal? Mas na hora de falar, muitas vezes eu me prendo ao papel, mas eu vou procurar não me prender ao papel, tá? E antes de começar com a palavra, eu gostaria de falar como que foi a minha conexão aqui com a igreja, com essa coluna de fogo. Eu sou psicóloga, trabalho na área de trânsito, é um trabalho repetitivo, mas eu estou lá. Com 54 anos, descobri que o meu ramo não era psicologia, era mundo dos negócios, mas aí eu já estou lá e já fiquei. Trabalhei de corretora de imóveis por uns 2 anos, mas alicerçada nas clínicas, né? E também fiz o curso de teologia médica. Então, eu estou falando que eu sou psicóloga do trânsito porque foi ali que eu conheci, num momento de muita tristeza, eu conheci o apóstolo Marcelo Campos, e ele falou, depois ele me falou, aí está uma serva de Deus. E ele foi como um girassol na minha vida. Eu estava no meio da tempestade e ele olhou para mim e trouxe bênção. Ele falou, eu vou te mandar um presente. Aí eu falei, eu esqueci, todo mundo passa e fala tanta coisa na clínica, tanta gente avaliando, 60% por mês, né? Aí eu esqueci do presente. Aí chegou, mas alguns dias eu fiz a avaliação de uma loira, fiz a avaliação, tá? No final ela falou, olha, eu sou esposa do apóstolo, e ele mandou um presente, e ele me deu uma caneta e um chaveiro que veio de Israel. Eu fiquei tão feliz porque, na verdade, eu fazia oração errada na minha igreja, eu sempre pedia para ser fonte de bênção, e aí eu via que eu sempre abençoava, e eu não recebia bênção. E aí eu falei, eu acho que eu fazia a oração errada, porque Deus me abençoou com aquele presente que me deixou tão feliz numa hora de tristeza. Aí ela ia embora, abri isso para a Adriana, eu falei, não, me dá um endereço aqui que eu quero conhecer essa igreja, né? Ganhar um presente assim. Eu falei, não, eu tenho que ir lá. Aí eu vim. No primeiro culto que eu vim era o apóstolo Giovanni Rodrigues, que estava pregando aqui, foi uma palavra linda, que falou no meu coração. E ele profetizou sobre a minha vida, e ele profetizou, dizem que o profeta confirma algo que já tem no coração da gente, né? E o que ele profetizou, Deus já tinha me falado no particular. Foi bênção demais. Num dos outros cultos que eu vim aqui, eu gostaria de falar, porque eu acho que eu vou aproveitar essa oportunidade, né? Num dos cultos que eu vim aqui, o mocinho foi lá na frente e pregou, falou da palavra João 6,37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Deus falou comigo também nesse culto, porque eu tive sempre dificuldade com relação à rejeição, é algo que me afeta muito. E quando a gente, apesar da minha caminhada ser há muitos anos, né, que nem sei quantos anos estou na fé, quando o maior aceita e ama a gente, fala que não vai nos jogar fora, não importa mais a rejeição dos outros. E quando eu vim nesse culto e o mocinho falou aquela palavra, e eu estava assim, um turbilhão, né, como a pastora falou, naquela tempestade, o sol não estava presente na minha vida, e aquela palavra tocou a minha vida. Também, 5 de janeiro, vim aqui, Deus falou comigo também, através do apóstolo. Ele falou a palavra
sei que tudo podes fazer, todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus falou comigo também, porque é o que eu tenho buscado sempre, ser usada por Deus, né? E Deus falou através dele. E nesse culto também, assim, eu estava muito triste em casa, até a Maria Vanir falou para mim, para de chorar. Eu falei, não, se eu orar e chorar, eu vou ficar doente. Aí eu comecei a louvar a Deus. Eu falei, quem que eu vou louvar? Porque tem muitos cantores gospel que a gente conhece. E eu conheço muito, pessoalmente mesmo, a Zaf Borba, muitos encontros foi dele. Aí eu comecei a louvar todo dia. Eu navegarei, Jesus em tua presença, né? Não vou cantar aqui, senão vou tocar vocês embora. Não sou boa nisso. Aí eu vim nesse culto e para minha alegria era justamente os cantos que estavam tocando. Deus falou comigo, foi um culto assim de aquebrantamento, foi uma bênção também. E dia 3 de janeiro, de março, né, dia 3 agora, eu estava num recanto e a bispa me convida. E eu fiquei tão feliz, né? E aí me veio aquela palavra em 1 Coríntios 27, 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Eu tenho um tremor, viu, pessoal? Eu sou que nem minha mãe faleceu dia 1º de agosto, ficava nervosa, tremia. Então, agora eu vou entrar na palavra. Até agora, então, eu falei como que foi a minha conexão aqui com a igreja, né? Como que eu cheguei até aqui, porque a gente às vezes acostuma a ficar naquela igreja, vai sempre na mesma, é membro de outra igreja e de repente Deus abriu para mim estar aqui. Eu vou falar então a palavra que Deus me deu. Deus me deu uma palavra para esse encontro e também vou falar sobre Sansão, né? O pequeno sol. Então eu vou falar um pouquinho de cada. Tá? A palavra que eu tenho para essa tarde está em Mateus 6,33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Aí eu vou falar do contrário dessa busca de Deus. Eu vou falar um pouco da obsessão. O que é a obsessão? Obsessão se trata de uma ideia fixa sobre alguma coisa, demonstrando um apego exagerado a tal objeto ou objetivo, que é o contrário dessa palavra, né? Então, a gente é formada por corpo, alma e espírito, né? Na alma estão as nossas emoções, nossos desejos, nossa mente. E o espírito dele tem 3 atributos, que é a comunhão, onde a gente no quarto secreto se comunica com Deus, é a consciência, onde que bate aquele sininho, está errado, não faça isso, está errado. E a intuição, né? Então, é através do Espírito Santo ali que a gente coloca Deus no altar. E o que é a obsessão? A obsessão não está Deus no nosso altar, tá? O nosso desejo. E às vezes a gente está na igreja, mas a gente não consegue viver o reino de Deus. A gente está focado naquele objetivo, naquela obsessão, e aí vive uma vida improdutiva, porque toda obsessão é como se fosse uma idolatria. Ela não acontece porque ela está acima do reino de Deus. E o reino de Deus tem que ser o altar da nossa alma. E como que a gente faz para que esse altar, né, como que a gente faz? A gente tem que ter
para a gente alimentar esse altar, a gente alimenta ele de várias formas, né? Oração, intercessão, oração em línguas, louvor, meditação, leitura da palavra, nos cultos, né? E assim por diante. O filho drogado, então, não pode ser nossa obsessão, um casamento não pode ser nossa obsessão, ser aceita por um grupo não pode ser nossa obsessão, né? Principalmente quem tem problema de rejeição, né? Então, quando a gente tem um desejo maior do que a vontade de buscar o reino de Deus, a gente tem a nossa alma desalinhada, está desalinhada, não está no prumo de Deus, e aí as coisas não acontecem. Nós sofremos e as pessoas que estão ao nosso redor também sofrem. Isaías 30:15 diz: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a nossa força. Quando a gente descansa, a gente entrega a obsessão, né? A gente descansa e a gente anda naquele rio que fala ali em Salmo 23, você anda pelas águas tranquilas, quer dizer, você está alinhado com Deus, então você vai junto com Deus, né? Agora, quando você está com obsessão, você vai muitas vezes contra a vontade de Deus, e aí você sofre, você se desgasta, você não cumpre o ministério que Deus tem para vocês, para mim, para qualquer um, né? Então aqui eu cito uma árvore frondosa. Uma árvore frondosa, como se a gente fosse uma árvore, né? Se a gente está alinhada com a palavra de Deus, buscando o reino de Deus acima de todas as coisas, a gente dá sombra para os outros, a gente dá energia, como a bispa falou, a gente é calor para o outro, a gente é esperança. A Ivanira aqui tem sido minha árvore frondosa. Eu muitas vezes vou lá buscar na casa dela, orando com ela, buscando, né? Ela tem sido uma árvore frondosa na minha vida. Quando a gente está alinhado com Deus, a gente tem esse calorzinho, essa sombra para nos abrigar, né? Como os girassóis têm. E aí eu vou falar agora como que é um homem desalinhado no Espírito Santo. Ele é semelhante a uma trepadeira que está numa árvore. Ela está encostada naquela árvore. A necessidade dela vem da árvore. Ela precisa da árvore para sobreviver. É ao contrário do que quem está na videira verdadeira. Se aquela árvore morre, acabou a vida dela. Se aquela árvore tem uma doença, ela fica também. Então, se nosso prumo não está na busca de Deus, está na busca do homem, da aceitação, a gente morre também, porque o homem pode te rejeitar, o homem pode ir embora, né? E isso é uma idolatria. A gente chama também de codependência. Não podemos depender do outro. Como o Diego Menino falou, a gente primeiro assistir, a gente não tem que ser um pássaro na gaiola que depende da comida do homem. A gente tem que ser um pássaro livre que depende de Deus. E a gente às vezes recebe muito no culto, mas não pode ficar só no culto. A gente também tem que buscar em casa a palavra de Deus, oração, meditação, senão a gente às vezes fica só esperando da igreja, acaba ficando religiosa e as coisas não acontecem, né? E qual o inverso, então, da obsessão? O inverso é a renúncia. Está ali em Mateus 10:39.
Quem acha sua vida a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Né? Então, quando a gente tem uma obsessão, a gente tem que renunciar, né? E a renúncia vem entregar a vida para Jesus, deixar por conta dele todas as coisas. João 15,6 também diz: eu sou a videira. Deixa eu colocar o óculos, que a idade chegou. Pouco tempo que eu estou usando esse óculos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Então, ao contrário da árvore, ao contrário da gente focar no homem, quando a gente foca em Deus, os nossos desejos, a gente entrega para Deus, a gente está alicerçado, então, na videira verdadeira. É uma fonte que não seca, né? Não é codependência, é dependência de Deus. É estar aos pés de Jesus para ficar acima das tempestades, acima dos nossos ressentimentos, é viver uma vida sobre o natural. O natural é ficar com raiva, vingança, justiça própria, mas quando a gente vive no reino de Deus, a gente vive uma vida sobrenatural, acima do natural. A gente vive acima das tempestades e nos pés de Jesus, né? E então, levar uma vida acima, né? Acima é perdoar, né? E quando a gente tem uma obsessão, a gente fica cega e o tempo passa e você não produz, né? E essa cegueira impede o desenvolvimento espiritual. Quando ficamos acima, buscamos ao reino de Deus acima de todas as coisas, a gente fica blindada. Lá 1 Coríntios 13, 4 a 7, né? Ele fala assim: porque o amor é paciente, é benigno, o amor não arde ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, o amor não procura seus interesses, não se porta inconvenientemente, não se ressente do mal, ele está acima do mal. Quer dizer, alguém faz uma malvadeza para você, não deixa pegar, como o pastor Diego Meninho, eu gosto de assistir ele no YouTube, não deixa a dor te pegar, né? Fique acima. Quando a gente perdoa, a gente fica acima, porque o ressentimento não pega na gente, a gente não fica envenenada, a gente não engole aquela isca de Satanás, né? E a gente fica blindado. Essa palavra não está aqui no meu script, mas eu falei que eu não vou falar tudo que está aqui, tá? E a hora que também der o tempo, eu resumo um pouco, porque eu também não gosto de cansar ninguém. Eu vi essa palavra blindada com a Michele Bolsonaro, quando ela deu a primeira entrevista dela depois de primeira dama, e ela falou que ela estava blindada, que as coisas ruins não pegavam nela. Eu achei tão lindo, eu falei, ela é uma mulher cristã também, como a gente, busca Deus. E eu achei tão lindo, e eu fiquei perguntando como que essa mulher consegue ser blindada. Para ela estar inteira até agora, com todos os ataques que ela recebeu, ela realmente está blindada. Estar blindada, então, é não deixar as ofensas nos abater, é não deixar as tempestades ser guiadas por sentimentos, tempestades. Então, essa palavra recente que eu tenho, de há poucos dias, e como eu tenho bastante tempo,
eu vou falar mais, mas se vocês quiserem, eu paro por aqui também. Pode continuar? Sim. Então, essa palavra, Deus me deu em 2008, no curso ali de teologia, e eu nunca falei para ninguém assim, eu nunca preguei, né? Nunca preguei ela no seu YouTube. É sobre Sansão. Ele também, ele era um homem, todos aqui conhecem a história de Sansão? Conhecem, né? Eu acho muito incrível Sansão, porque ele era um homem forte, né, vigoroso, nasceu para libertar os israelitas de uma escravidão de 40 anos, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre ele. Sansão, a Sansão da alma e do corpo. Ele era um homem que tinha tudo para viver acima, mas ele se deixou levar pelas paixões, pelo desejo de vingança, e ele não conseguiu viver na totalidade o que Deus tinha para ele, né? O que é uma pena, né? Porque mesmo sendo um ministério que não foi, ele não levou a cabo totalmente, ainda Deus usou ele, né? Então eu vou falar sobre Sansão, a Sansão da alma e do corpo. Sansão também, além do nome do Sansão, quer dizer punição, a penalidade da alma, a penalidade do corpo. Porque ele não esteve acima das circunstâncias, ele teve as punições dele, né? Eu vou falar então um pouquinho. O Sansão, ele é filho de pais estéreis, né? Ele é filho único, e os anjos apareceram para os pais e falaram: olha, você vai ter um filho. E eles muito se alegraram, né? Aí eu vou ler um pouquinho aqui sobre como que foi a vinda dele no mundo e o que era para fazer com eles, pais. Juízes 13, 1-3. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu e a essa mulher ele disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Então Sansão veio desse jeito, né? E Sansão, depois eu vou desenvolver um pouquinho, falar um pouquinho mais dele, mas todos sabem que ele foi traído por Dalila, né? Eu acho que é de comum a todos, que ele foi traído por Dalila. Pela noiva que ele teve em Tímina, ela também traiu ele, porque ele estava focado em paixões com mulheres que não eram da terra dele, já era desobediência ao pai, né? Então, as verdadeiras portas que impediam Sansão de prosperar na vida ministerial dele, que era a missão dele, libertar os israelitas, as verdadeiras portas estavam no coração. Pediam a vida do Sansão, estavam no coração dele, para ele não estar alinhado, como eu falei, com a vontade de Deus, né? Então, quando o nosso espírito está preso à nossa alma, às paixões, a gente fica improdutivo, como eu falei antes, né? E as coisas não acontecem, né? Quando a gente insiste em algo que não é para nós, o nosso espírito se dissocia do Espírito de Deus. E aí a coisa não acontece, né? Ele teve sua alma trabalhada, seu espírito trabalhado e entrou na escuridão, né? Sansão subjuga a missão. Juízes 13, 5. Porque eis que você ficará grávida, dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus.
A missão dele era livrar os israelitas, mas ele não conseguiu porque ele estava preso à sua alma. O espírito dele, que era o altar, onde que deveria estar o altar de Deus, estava preso às suas emoções. Até o amor precisa ser disciplinado, senão a gente acaba amando quem venha nos destruir, né? Ele amou uma mulher filisteia, quis uma noiva, depois quis Dalila, e ele foi destruído porque ele não disciplinou o coração dele. Então, o que a gente aprende com isso? A gente tem que disciplinar o nosso amor. A gente não pode amar qualquer pessoa, né? Porque quando temos um amor que sacrifica o nosso amor a Deus, que ele sacrificou, ele deixou de viver o que a palavra dizia, que ele não podia se associar com os filisteus, né? A gente tem que sacrificar o nosso eu, né? A gente tem que entregar para Deus. Ele não entregou, ele quis fazer a vontade dele, ele não disciplinou o coração dele, né? Então, o espírito de Sansão era refém de suas paixões. Quando a gente tem um desejo que não está alinhado com o desejo de Deus, como é com Sansão, o nosso espírito se dissocia, né? Aí não acontece o que Deus tem para nós. São desejos concorrentes com a vontade de Deus. Um homem dominado pelas paixões colhe mel em meio à morte. Juízes 14, 4 a 9. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com seu pai e sua mãe a Tímina. Eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter em mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou para casar com ela. E afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco de mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Então aqui Sansão ele colhe mel em campo minado. Ele colhe mel junto ao leão e colhe mel também, né, que seduzir é a arte de colher mel e redistribuir. Ele vai colher mel, né, que é aquela filisteia, num campo minado, que é nos inimigos dele, né? Então ele foi dominado pelas paixões e trouxe a morte. Ele trouxe a morte dessa noiva, trouxe a morte da família da noiva, tudo por causa das emoções dele. Ele foi lá, eu vou contar rapidamente o que aconteceu. Ele foi lá, pediu para o pai para casar com essa moça, e os pais não queriam porque ela não era israelita, e casou com ela igual. E, aliás, nas bodas lá, ele fez um enigma para os filisteus, e os filisteus não sabiam desvendar o enigma, e eles queriam, e aí eles forçam a noiva dele a descobrir o segredo do enigma. Não foi só por Dalila que ele foi trair. A noiva dele fez isso para salvar a família dela. E aí ele conta o segredo, e aí ele mata 30 homens para pegar as vestes e dar, conforme ele tinha feito um desafio ali para os convidados, né? Que quem soubesse falar sobre o segredo, quem soubesse a resposta do enigma, né, que ele deu, tinha que dar 30 vestes espirituais. E como ele perdeu, ele teve que matar 30 pessoas.
Aí ele foi embora, chegando em casa, passou um tempo, voltou lá para querer ficar com a noiva dele, e a noiva tinha sido dada para outra pessoa, e ele voltou para a casa dos pais, e ele incendiou a terra dos filisteus. E aí os filisteus mataram a noiva, a ex-noiva dele, e mataram os pais dela. Então ele foi colher mel em campo minado. É isso que traz, né? O pecado gera morte. Ele foi cometer um pecado, porque não era para ele uma mulher proibida dos inimigos. E ele colheu mel e trouxe a morte em campo minado. Como ele colheu mel também no leão que estava morto, né? Da mesma forma, ele colheu mel no campo dos israelitas, que era um campo minado, que eram os carrascos da época. Era o povo que fazia os israelitas sofrerem, né? Então aí agora eu vou falar da sanção, a sanção do corpo. Sanção aqui no sentido de penalidade. Primeiro, o diabo ataca a nossa mente, né? Se você deixa ele fazer mínimo, depois ele ataca o físico também. Então, Sansão foi punido também pelo corpo, com as suas atitudes, né? Juízes 16:19 fala assim: Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Dalila começou a dominá-lo, e depois perdeu a força, né? Eu acho que eu pulei uma parte. Pulei uma parte. Como pode um homem ser libertador se ele está a serviço da alma? Então a gente tem que procurar estar a serviço do Espírito Santo e não da pessoa. Sansão trai a si próprio, contando seus desejos. Juízes 16:18-19 fala assim: Quando Dalila viu que ele lhe havia contado seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: Venho mais esta vez, porque agora ele me contou o segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com ele o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. E assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Sansão trai a si mesmo, contando seu segredo. Seu segredo era o elo que unia a Deus. Não raspar a cabeça, dava força, tinha unção, lutava contra os seus inimigos, ganhava. Mas ele contou o segredo e perdeu a sua unção. Quando a gente quer algo que Deus não quer para a gente perde algo que Deus tem para nós. Deus deu a unção para Sansão, mas ele quis Dalila. Aí ele quis Dalila, que não era da vontade de Deus, ele perdeu o que Deus deu, a unção, em troca de Dalila, né? E também quando a gente fala para as pessoas nossos segredos, para pessoas erradas, a gente fica sujeito a retaliação, condenação e julgamento. Amor não se barganha, né? Juízes 16:15. Então ela lhe disse, Dalila, né? Como você pode dizer que me ama se não revela seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não contou em que consiste a sua grande força. Então, quando a gente tem que dar
nosso dinheiro, nosso amor, nossa atenção em troca de amor, isso não é amor, né? É manipulação, né? A gente tem que cuidar para não trocar amor por dinheiro, por dignidade, por valor, né? Ele contou o segredo para Dalila, por quê? Porque ela insistiu. Foi 3 vezes que Dalila pediu da onde que vinha a sua força. E ele mentiu 3 vezes. Só que ela importunou ele, e ele se incomodou. Ele contou o segredo porque os olhos espirituais dele se embaçaram. Então, às vezes, a gente tem que ter paciência diante de uma insistência de alguém, de alguma coisa que não é para fazer, né? O que aconteceu? Primeiro, os olhos internos dele se embaçaram. Ele ficou irritadíssimo com ela, de tanto que ela importunou para falar o segredo dele. E contou o segredo, o que aconteceu? Primeiro, os olhos internos se embaçaram, ficou irritado. Depois, ele perdeu a visão física, realmente, né? Ele foi vítima da própria concupiscência. Sansão, a sanção do corpo, ele perde a sua força. Eu vou ler aqui mesmo. Dalila, Juízes 16, 19b. Dalila começou a dominá-lo, pois sua força o deixou. Quando Sansão então revelou o segredo dele, né, eu já falei antes, vou repetir, ele entregou ela que envia a Deus. E aí ele perdeu, sem relação por Deus, perdeu a unção dele, né? E o que a unção é? Uma capa protetora, né? Quando a gente está sem unção, é como aquele dente que não tem, que você foi no dentista, ele tirou a capinha de fora, qualquer frio, qualquer coisinha dói. Então a gente tem que cuidar para não perder a nossa unção, para a gente não ficar exposto, vulnerável, sensível às coisas que acontecem no nosso ambiente, né? Agora, a penalidade, então, continuando, do corpo, ele perde a visão. Juízes 16, 21, os filisteus lhe vazaram os olhos. O que aconteceu? Deus precisou esvaziar ele. Quando furaram os olhos dele, o que aconteceu? Acabou a paixão, esvaziou Sansão da paixão. E o que aconteceu? Esvaziado da paixão, o poder de Deus volta. Então era um ciclo sem vitória na vida dele. Apaixonado, ele perdia a força, contava seus segredos, ficava fragilizado, dependente do homem. Agora, quando ele perde a visão, e aí perde a visão, ele fica fraco, fica sem visão, perde a força, não tem mais aquelas lutas tremendas que ele tem, né? Então, apaixonado, ficava sem a força de Deus, frustrado nas paixões, cheio do poder de Deus. Era um ciclo sem vitória, né? Então ele perde a unção também, né? Juízes 16, 20 a 21 diz: Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. E ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algumas algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Então é isso que eu falei antes da unção, né? Perdeu a capa protetora espiritual dele, perdeu a unção, perdeu os olhos, perdeu a força, perdeu tudo, porque ele trocou pelo desejo dele, que não estava alinhado com Deus. Mas a gente tem uma boa notícia: a unção retorna. Se a gente perder a unção retorna. Juízes 16, 22 diz assim: Mas o cabelo da sua cabeça logo após ser
rapado começou a crescer de novo. Então, quando usamos a Deus, Ele deixa de nos usar. Ele usou a Deus, usando a força dele. Agora, quando nos rendemos a Deus, que é o contrário da obsessão, né? Quando vivemos alinhadas a Deus, como o Pai Nosso diz, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Então, a gente tem que procurar a vontade de Deus, e não a nossa, porque senão a gente perde, a gente não anda nas águas tranquilas, né? Então, quando usamos a Deus, Ele deixa de nos usar. Quando nos rendemos a Deus, o nosso espírito se funde com o Espírito do Senhor. E o nosso prazer se torna fazer a vontade de Deus. Então, a conclusão é essa. Quando a gente trabalha, a gente quer fazer as coisas pela gente, coisas que não é pela gente, Deus descansa. Mas quando a gente descansa em Deus, Deus trabalha por nós. Quando a gente está alinhado com Ele, né? E vou terminar aqui falando aquela frase que eu vi hoje de manhã, que eu achei muito linda. A gente não tem que ser um pássaro na gaiola que depende do alimento do homem, mas a gente tem que ser um pássaro livre que depende do alimento de Deus, né? Então, às vezes, a gente não pode nem ficar presa só à igreja, à religiosidade, aquela coisa de vir pro culto. A gente tem que ter o tempinho a sós com Deus também, ali no meu secreto, ali na comunhão com Deus. A gente tem que colocar fogo no nosso altar também, não só na igreja, mas no nosso altar também, para a gente superar as demandas da vida. Então, eu agradeço a oportunidade de participar e encerro aqui.